Fala pessoal, aqui é o Massas mais uma vez e de novo com essa luz na minha cara, mas depois melhora. E finalmente meu notebook tá de volta, tá ali no cantinho ali carregando, porque ele tava totalmente descarregado e finalmente trocou a fonte e agora tá tudo certo e vai dar pra fazer uma edição decente, porque esse PC aqui é uma bosta pra editar. Mas eu vi que nos últimos comentários aí que vocês fizeram, vocês pediram mais algumas histórias de monitoria e eu realmente acabei pensando em uma que aconteceu comigo, eu acho que foi na minha segunda monitoria, que na verdade foi a primeira de bacteriologia clínica, eu acho. E realmente, parando para pensar, eu vejo que a gente é muito ingênuo quando a gente começa certas coisas. E era justamente o meu caso quando eu passei por essa situação. Como alguns devem saber, quando estamos na monitoria de bacteriologia, normalmente nós ajudamos os professores a fazer os meios de cultura que vão ser utilizados nas aulas. E não era diferente, nessa época tinha mais ou menos uns 6 monitores e a gente dividia, cada semana uma dupla fazia os meios, outra dupla ficava nas aulas e ficava revezando desse jeito, porque acho que tinha 2 aulas na semana. Só que aí certa vez estávamos com pressa para poder preparar uns meios de cultura, eu acho que era um CLED, acho que ia ter uma aula lá de ser meio de urina. Só que tinha a questão que tínhamos que esterilizar placas e fazer os meios de cultura. Mas estávamos sem placas devidamente estéreis e a aula, se não me engano, era para o dia seguinte e na parte da noite. Mas eu não ia ter tempo de no dia seguinte ir para poder fazer aquele meio de cultura, então eu tinha que fazer naquele dia. Só que aí a pessoa que estava em dupla comigo naquele dia não pôde ficar até o final. Ele era um monitor bem mais experiente que eu, já acho que já era a segunda ou terceira vez que ele estava como monitor. E aí no meio do caminho ele teve que ir embora, ele teve os compromissos dele, alguma urgência, e aí ele me orientou. Faz desse jeito aqui essa parte que aí vai dar certo. Quando eu digo o desse jeito, na verdade é aqui. Quando precisamos esterilizar placas de Petri, normalmente esterilizamos na estufa, com calor seco. Só que pelo horário, que já estava anoitecendo, daqui para que eu colocasse na estufa e aquela estufa chegasse na temperatura e passasse o tempo adequado para poder ser esterilizadas as placas, ia dar 10 horas da noite, o laboratório da faculdade ia fechar e não ia dar tempo. Fora que eu ainda tinha que preparar o meio de cultura. Então o monitor veterano foi lá e me disse: Olha, você vai, prepara o meio, coloca ali na autoclave, depois você vai, pega as placas e você esteriliza elas junto com o meio, tá? Coloca num pacote e coloca na autoclave também, porque também vai esterilizar. Eu questionei ele, perguntei, não, mas não tem que ser pelo calor seco? Porque se for pelo calor úmido, então essas placas vão ficar molhadas depois que terminarem. E isso não vai interferir quando eu for distribuir o meio, tipo, pelo excesso de água? E o veterano disse: Não, eu já fiz uma vez, deu certo, fica um pouquinho molhado, mas mesmo assim dá pra usar. E eu, em minha inocência total, dei ouvidos à pessoa. E aí ela foi embora e eu continuei fazendo sozinho. Preparei as placas, preparei o meio e coloquei tudo na autoclave. E eram placas para uma aula, ou seja, ia vir uma turma com 50 pessoas por aí e íamos precisar de várias placas, dezenas de placas. E eu tinha que terminar tudo isso ainda naquela noite. Eu fui, passei pelo processo, terminei, tirei o meio e as placas da autoclave levei até a capela de manipulação para poder fazer a distribuição do meio de cultura. E realmente eu percebi, né, que as placas estavam estéreis, óbvio, mas meio umedecidas, o que me deixou meio desconfiado realmente se aquilo daria certo. Mas para evitar ter que arrumar um tempo muito extra no dia seguinte para fazer meio de cultura, então eu fui lá e tentei. E realmente o meio ficou pronto, eu comecei a distribuir pelas placas e esperei secar, guardei e fui embora. Deixou tudo certo, não tinha mais o que fazer, as placas ficavam visivelmente com aquele acúmulo de vapor nas tampas, que para quem sabe atrapalha um pouquinho depois com relação ao semeio. E tranquilo, voltei no dia seguinte, pois iria haver a aula à noite. E aí algum tempo antes do que a aula iria começar, porque eu tinha esse costume de chegar um tempo antes, sabe, 1 ou 2 horas antes, para poder ver se estava tudo em ordem, eu e outros monitores, inclusive aquele que me orientou, vimos que as placas, além de formarem o vapor, também estavam contaminadas. Então, de alguma forma, já tinha crescido um pouquinho de micro-organismos. Na maioria das placas, eu acho que mais da metade das placas estavam assim. E as que não estavam com muita água acumulada na superfície do meio. E eu, como era minha primeira monitoria de bacteriologia, eu comecei a entrar em pânico. Eu pensei, nossa, eu arruinei a aula de hoje porque eu inventei de fazer dessa forma. Tudo bem que, na verdade, o monitor que me orientou também tinha uma certa culpa, né? Porque ele era mais experiente, então ele devia ter me dado uma orientação melhor. Não que fosse má intenção dele, ele provavelmente realmente fez desse jeito e pra ele deu certo, mas eu sou meio azarado pra essas coisas. Mas felizmente, antes que eu conseguisse entrar em pânico total,
A professora nos mandou uma mensagem e disse que não haveria aula naquele dia. Eu realmente fui salvo pelo gongo, porque realmente ia dar tudo errado, a aula não ia dar certo, os meios não iam prestar, mas como a aula foi cancelada de última hora, então consegui me safar. E claro que depois dessa eu cheguei naquele monitor que me orientou e disse, cara, faz você aí, porque eu não tô com paciência pra passar por isso de novo essa semana. E aí, como tivemos um dia a mais, ele pôde vir e ele fez da maneira certa mesmo, esterilizando as placas por calor seco e fazendo no meio, tudo certinho. Mas pensando nessa história, eu vejo como eu era ignorante com certas coisas, porque realmente eu tinha acabado de passar pela disciplina de bacteriologia, e eu estava começando ainda na questão da monitoria, ainda não entendia alguns certos aspectos que deveriam ser seguidos, mas a gente vai crescendo, né, e aprendendo com o tempo. Hoje em dia eu já faço questão de meio de cultura com uma velocidade absurdamente maior de se fazer. Questão de placa de Petri também eu faço mais tranquilamente, então eu não preciso mais me estressar tanto com essas coisas. Apesar de vez em quando vir uma dor de cabeça aqui e ali, mas faz parte da vida. Bom, gente, então é isso, né? Esse foi um dos relatos de monitoria que eu tive. Na verdade, devem existir outros aí, mas sabe como é que é aqui no Relatos do Masters? É só quando eu me lembro das coisas é que eu realmente venho e trago aqui pra vocês. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal e deixa uma curtida ou não. Na verdade, não, só se inscreve aí, curte, comenta aí as coisas pra gente ter mais coisinhas pra falar a respeito. Então um abraço a todos e até a próxima.